Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para corrigir as questões do vestibular da Santa Casa 2024, a prova do primeiro dia, a prova de conhecimentos gerais. Bora comigo para a resolução, então. E a primeira questão de física era uma questãozinha aí de análise dimensional, que falava o seguinte: no Sistema Internacional de Unidades, há 7 grandezas de base, dentre elas comprimento, representado pela letra L, massa, representado pela letra M, e tempo, representado pela letra T. As grandezas físicas foram organizadas em um sistema de dimensões decidido por convenção, e cada uma das 7 grandezas de base no Sistema Internacional é considerado como tendo uma dimensão própria, sendo as demais definidas em função das grandezas de base. Por exemplo, a dimensão da grandeza força no Sistema Internacional é mLT-2. De onde que vem isso? Por exemplo, a gente sabe que pega qualquer equação de força que você conheça. Acredito que o que vem na maioria da cabeça das pessoas é a segunda lei de Newton, em que a força resultante é massa vezes aceleração. Então quer dizer que a unidade de força, a dimensão de força, é uma dimensão de massa, que é o quilograma, e a aceleração, que é medida em metros por segundo ao quadrado. Ou, simplesmente, eu posso escrever, se eu passar esse segundo para cima, quilograma, metro, segundo a menos 2, ou seja, quilograma é uma dimensão de massa, né, uma unidade de massa, metro é uma unidade de comprimento, e segundo é uma unidade de tempo. Então, nós teríamos aqui T menos 2, é daqui que vem. Legal, olha o que ele pede. Em um sistema de unidades hipotético no qual as grandezas de base sejam massa, velocidade e tempo, a dimensão da grandeza força seria... Bom, ele quer que eu expresse agora como se V fosse uma unidade de base. Vou pegar a mesma expressão, ó, F igual a massa vezes aceleração. Mais a aceleração, qualquer equação de aceleração que você conheça, ΔV por ΔT. Então, eu poderia escrever o seguinte: M ΔV ΔT a menos 1. E assim nós temos a unidade de base aqui, ficaria M, V, e aqui T a menos 1. E com isso nós temos a letra C como resposta. Beleza, galera? Maravilha? Vamos para a questão seguinte. Questão 62 falava o seguinte: em uma estação de trens, há uma esteira com 45 metros de comprimento, que se move com velocidade constante de 0,8 metros por segundo. Então, pensa comigo aqui, ó. A gente vai ter uma esteira aqui. E essa esteira está se movendo aí a 0,8 metros por segundo. Tem essa distância, 45 metros. E está aqui 0,8 metros por segundo. Uma pessoa sobe nessa esteira e caminha sobre ela no mesmo sentido em que ela se desloca em relação ao solo, com velocidade constante de 1 metro por segundo em relação à superfície da esteira. Então, olha só, galera. Eu já tenho essa esteira que está se movendo a 0,8 metros por segundo. E aí eu pego uma pessoa que vai se mover sobre a esteira a 1 metro por segundo em relação à superfície da esteira. Ele pede o tempo para essa pessoa percorrer todo o comprimento da esteira. Veja bem. A velocidade que essa pessoa vai ter em relação ao solo, por exemplo, a velocidade da pessoa em relação ao solo é a velocidade da pessoa em relação à esteira mais a velocidade da esteira em relação ao solo. Isso aqui é a chamada regra do encadeamento, né? Velocidade relativa. Ela se move a 1 metro por segundo sobre uma esteira que se move a 0,8 metros por segundo.
Como os dois vetores apontam para a direita, a soma vetorial vai dar 1,8 mesmo, né? E a velocidade da pessoa em relação ao solo vai ser mesmo a soma dos módulos da velocidade da pessoa em relação à esteira e da esteira em relação ao solo. Nós vamos ter aqui 1,8. A 1,8 metros por segundo, quanto tempo ela demora para percorrer 45 metros? E aí você faz ΔS por ΔT, ó. É o quanto ela anda, é o deslocamento da pessoa em relação ao solo pelo tempo. Nós temos aqui 1,8 e esse deslocamento vai ser de 45 metros. Eu quero saber o intervalo de tempo. 45 dividido por 1,8 vai dar aqui 25 segundos. E temos então a alternativa correta, letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Maravilha. Questão 63. Considere uma colisão de dois automóveis na qual ocorrem deformações definitivas nas estruturas dos veículos. Deformações definitivas. Em relação ao sistema físico formado por esses dois automóveis, essas deformações são indícios de que durante a colisão houve diminuição da quantidade de movimento? Não, porque qualquer colisão é um sistema isolado de forças externas e haverá a conservação da quantidade de movimento. Não é a letra A. B. Aumento da energia potencial elástica? Se houvesse uma deformação e a possibilidade dele novamente retornar à sua posição original, eu poderia ter acúmulo de energia potencial, mas ele fala que ocorrem deformações definitivas, não há a menor possibilidade desse carro voltar à sua configuração original, como seria numa mola, por exemplo. Então, letra B, não. C, diminuição da energia mecânica. Certamente essa é a resposta. Por que, professor? Os carros vão colidir entre si. Quando eles colidem, parte dessa energia acaba sendo perdida porque esses carros vão se deformando. Nessa deformação, a perda de energia, tá? A quantidade de movimento se conserva, mas eu vou ter uma colisão aí inelástica, né? Quando você tem os corpos se deformando aí, andando juntos após a colisão, eu tenho perda de energia e, consequentemente, diminuição da energia mecânica. Letra D não é porque aumento da quantidade de movimento? Não, eu vou ter conservação da quantidade de movimento. Aumento da energia mecânica? Não, porque a energia vai diminuir na colisão. Beleza? A alternativa correta é a letra C. Vamos seguir. Questão 64. Em sua obra Harmonices Mundi Libri, a harmonia dos mundos em 5 volumes, Kepler apresentou sua terceira lei, na qual estabelece que o tempo de revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional a r elevado a 3 meios, em que r é o raio médio da órbita do planeta. Terceira lei de Kepler, né, gente? Ele fala que o período ao quadrado, período de translação ao quadrado, pelo raio médio da órbita ao cubo, é constante. É isso que está dizendo aqui, é proporcional a r elevado a 3 meios. Em que r é o raio médio da órbita do planeta. Sabendo que o raio médio da órbita de Netuno em torno do Sol é 30 vezes o raio médio da órbita da Terra, o intervalo de tempo em que o planeta Netuno completa uma volta ao redor do Sol é de aproximadamente, vamos lembrar que o período da Terra em torno do Sol é aproximadamente 1 ano, né? E nós vamos, como essa razão ela tem que permanecer constante, nós vamos fazer o seguinte, ó. O período de Netuno ao quadrado, pelo raio médio da órbita de Netuno ao cubo, tem que ser igual ao período da Terra ao quadrado, pelo raio médio da Terra ao cubo. Vamos substituir essa relação que ele deu, que o raio da órbita de Netuno é 30 vezes o raio da órbita da Terra. Então ficaria assim. Período ao quadrado. Eu vou passar esse Rn lá para cima. Como está tudo elevado ao cubo, eu vou deixar tudo num cubo só, assim.
Legal? Vamos substituir aqui então, ó. Período ao quadrado igual 30 RT sobre RT, substituindo a relação que ele deu, isso elevado ao cubo, e aqui é 1, né? 1 ano, 1 ao quadrado. E nós vamos ter que T igual RT em cima com RT embaixo, eu posso simplificar. Vai ficar 30 elevado ao cubo vezes 1 ao quadrado, dá 30 ao cubo, né? Como estava ao quadrado desse lado, vai ficar raiz quadrada de 30 ao cubo. Raiz quadrada de 30 ao cubo é a mesma coisa que 30 ao quadrado vezes 30 dentro da raiz. E assim eu tenho que raiz quadrada de 30 ao quadrado é 30, e a raiz de 30 eu não sei quanto que vale. Aqui a gente usa malandragem. 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. Então a raiz de 30 é um número entre 5 e 6. Se fosse 5, seria 30 vezes 5, que dá 150. Se fosse 6, dá 180. Mas não é nem 5 nem 6, é um número que eu tenho certeza que é maior do que 5 e menor do que 6. Ou seja, o tempo, o período aqui vai ser um período entre 150 e 180. E a única alternativa é a letra E, ó. Então isso aqui vai dar aproximadamente 160 anos. Legal? Maravilha! Vamos que vamos! Questão 65. A temperatura de uma amostra de 500 gramas de galho, inicialmente no estado sólido, variou em função do tempo conforme o gráfico. Considerando que o calor específico do galho no estado sólido seja de 0,08 calorias por grama por grau Celsius, e que a amostra não perdeu calor durante o processo de aquecimento, a taxa com que a amostra absorveu calor foi de... E veja que as respostas estão todas em calorias por minuto. Observe que aqui, ó, ele vai aquecendo, 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 até chegar aqui em 4 minutos. Depois dos 4 minutos, a temperatura permanece constante. Por quê? Porque aí ele já começa a fundir, né? Aqui eu tenho o processo de fusão. Eu não vou usar nada daqui para frente. Eu só quero o aquecimento, ó. Ele aquece de 0 para 30 graus Celsius, ou seja, eu tenho uma variação de temperatura de 30 graus Celsius e eu quero saber quanto de calor ele absorveu nesses 4 minutos. Quantidade de calor sensível, então, né? Aquecimento. Questãozinha, então, ó, bem simples. Que macete? A massa é 500 gramas, o calor específico é 0,08 e a variação da temperatura é 30. Logo, eu vou ter aqui 500 vezes 0,08 vai dar 40. 40 vezes 30 vai dar 1.200. 1.200 calorias. Só que ele pediu a taxa. Quantas calorias por minuto? Basta você pegar essa quantidade de calor e dividir pelo tempo total que foi usado para esse aquecimento, ou seja, 1.200 calorias dividido por 4 minutos, que é o que eu tenho aqui no gráfico. E assim, essa amostra absorveu 300 calorias por minuto. Resposta correta é a letra D. Maravilha? Fala a verdade, né? Namorar é bom, mas estudar física é outro nível, né? Muito bem. Questão 66. Devido ao aumento dos preços dos combustíveis e do custo de vida, cada vez mais os brasileiros vêm buscando carros econômicos. O que a maioria das pessoas não sabe é que o rendimento dos motores dos automóveis é baixo. De cada 1 litro de gasolina, somente 220 ml são transformados em trabalho para a movimentação do carro. Considere que o motor de um automóvel funcione como uma máquina térmica que desenvolve uma potência útil de 44 kW.
A quantidade de energia que esse motor necessita para funcionar a cada segundo é... Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o rendimento desse carro. Como que eu faço isso? Ele deu aqui, ó, a cada 1 litro de gasolina, o que realmente é utilizado para o deslocamento do carro é 220 ml. Então, vamos fazer assim, ó, 220 ml dividido por 1 litro, que seria 1.000 mililitros. Eu tenho um rendimento de 0,22, ou seja, 22% apenas da energia que entra é realmente aproveitado para o seu deslocamento. O rendimento, ele pode ser expresso através da potência útil em razão da potência total. Quer dizer, quanto que ele está usando de potência? Ele está usando 44 quilowatts. Legal, eu tenho um rendimento de 0,22 e uma potência útil de 44 quilowatts. Qual que é a potência total? Aquilo que ele está realmente consumindo. Ele consome, então, uma potência total que é 44 dividido por 0,22. Ou seja, você vai ter aqui 200 quilowatts. Bom, essa é a potência total. O que significa 200 quilowatts? É a mesma coisa que 200 quilojoules por segundo. A cada segundo ele consome 200 quilojoules de energia e a resposta para a nossa questão é a alternativa C. Maravilha, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Maravilha? Opa! Aí. Questão 67, uma questãozinha de ótica, que fala o seguinte: a figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga no meio R, incide na superfície de uma lâmina de faces paralelas constituída de um material S sob o ângulo de incidência delta e penetra na lâmina. Em seguida, esse raio de luz incide na outra face da lâmina, a qual está em contato com um terceiro meio T, onde sofre reflexão total. Considerando que o seno do ângulo delta é 0,6 e que o índice de refração do meio R é 2,5, o máximo valor do índice de refração absoluto do meio T para que ocorra a reflexão total desse raio de luz na superfície entre S e T é... Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar a lei de Snell aqui nessa primeira face entre os meios R e S. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Se esse ângulo é alfa, esse ângulo que está aqui também é alfa, porque eles são alternos internos. Então, eu vou aplicar a lei de Snell na primeira face aqui, ó. Índice de refração do meio R vezes seno do ângulo delta é igual índice de refração do meio S vezes o seno do ângulo alfa. O índice de refração do meio R ele deu é 2,5. O seno do ângulo delta é 0,6. E aqui eu tenho esse produto, N seno alfa. 2,5 vezes 0,6 dá 1,2, 1,5. Então, NS seno alfa é 1,5. Beleza. Agora vamos lá. Aqui está ocorrendo reflexão total. Para que ocorra reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, ou o seno do ângulo de incidência tem que ser maior do que o seno do ângulo limite, ou seja, o seno de alfa ele tem que ser maior do que o seno do ângulo limite entre a interface desses dois meios, S e T. Note que para haver reflexão total, a luz sempre tem que passar do meio mais refringente para o menos refringente. E o seno do ângulo limite, ele vai ser sempre a razão entre o índice de refração menor pelo índice de refração maior. O seno do ângulo alfa, ó, daqui de cima eu posso tirar que é 1,5 dividido por NS. Vamos colocar aqui 1,5 dividido por NS.
Isso tem que ser maior que N menor. Quem que é o menor meio? É o T, né? É o NT dividido e o maior é o S, NS. NS com NS, ó, vai cancelar. E a relação que eu chego aqui, o índice de refração do meio T, ele tem que ser menor do que 1,5. Então, quando ele põe aqui, ó, tem que ser no máximo quanto? No máximo 1,5. Na verdade, 1,5, o raio sairia rasante aqui. A partir de 1,5 começa a ver fenômeno de reflexão total, a gente usa esse valor como limite. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Muito bem. Questão 68. Opa, tá certo? Tá certo. Nas transmissões de corridas automobilísticas, é perceptível que a frequência do som emitido pelo motor de um automóvel, captado por um microfone estático quando o automóvel dele se aproxima, é diferente da frequência quando ele se afasta. A frequência do som captado quando o automóvel se aproxima e a frequência do som captado quando se afasta em relação à frequência do som emitido pelo motor são, respectivamente, ele está citando aqui um fenômeno chamado efeito Doppler. Imagine que eu tenho aqui uma fonte emitindo som, ondas sonoras em todas as direções. Essa fonte está parada. Agora imagine que essa fonte começa a se deslocar para a direita. Ó. E aí eu tenho dois observadores, um aqui e um aqui. Os dois estão ouvindo exatamente a mesma frequência, porque estão captando o mesmo comprimento de onda. Agora, quando essa fonte começa, por exemplo, a se movimentar para a direita, as ondas elas vão começar a ficar deformadas aqui assim. Então, um observador que esteja aqui do lado direito, vendo o carro se aproximar, ele vai receber comprimentos de onda menores. Já o observador que está vendo o automóvel se afastar, está recebendo comprimento de onda maior. Logo, se V é igual a lambda F, a velocidade do som no ar é constante. Quanto maior for o comprimento de onda, menor é a frequência. Quem que está vendo maior comprimento de onda? O observador que está vendo o automóvel se afastar. Ó. Esse comprimento de onda é bem maior do que esse pequenininho que está aqui. Legal? Então, quem vê a aproximação percebe uma frequência maior. Quem vê o afastamento percebe uma frequência menor. Como ele quer aqui na ordem, né? Ó, se aproxima e depois se afasta. Se aproxima, maior. Se afasta, menor. A alternativa correta é a letra B. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos seguir. Questão 69. Uma questãozinha de eletricidade, muito boa, por sinal. Faz a galera ter que pensar aí. Questão fácil, mas que envolve uma interpretação aqui, ó. O quadro mostra a parte de um manual no qual estão indicadas características técnicas de 3 modelos de chuveiros elétricos. Então tá aqui. Ele me dá a tensão dos 3, as potências ali e o disjuntor que tem que ser usado para a instalação desses chuveiros. Observa-se que, dentre os 3 modelos de chuveiros, o modelo X é aquele que requer um disjuntor ou fusível que suporta maior corrente elétrica. Veja, o X, ó. O X que está aqui, ele precisa de um disjuntor de 50 amperes, enquanto que o Y e o Z só precisam de 30 e 40. Isso ocorre porque esse modelo apresenta a menor diferença entre a maior e a menor potência de funcionamento? Não, isso não tem nada a ver. O que vai determinar o disjuntor que eu tenho que usar é a corrente que vai percorrer esse modelo de chuveiro. Então, se eu pegar esse modelo de 127 volts, a maior potência que ele possui é de 5.500 watts. A maior potência vai requerer uma maior quantidade de corrente, ou seja, se a potência é a corrente pela diferença de potencial, a corrente é a potência dividido pela DDP. Então, veja, para esse chuveiro em específico, eu teria a maior potência
5.500 watts, e a DDP de 127 volts. Isso aqui vai dar aqui aproximadamente 43,3 amperes. Então eu tenho que ter um disjuntor que permita essa quantidade de corrente. Não tem um disjuntor de 43. Então eu tenho que colocar um que seja imediatamente acima. Por isso, 50 amperes. O de 30 e o de 40 não serve. Então, o que acontece? Ele precisa de um disjuntor ou fusível maior porque a corrente que percorre esse modelo é maior. Só que você vai procurar nas alternativas, não tem nenhum que fala da corrente ser maior. Mas olha o que diz aqui na letra B. Apresenta a maior razão. Razão significa divisão entre a potência máxima e a tensão de funcionamento. Razão entre potência máxima e tensão de funcionamento é a corrente. Ele só disfarçou aí a informação. Legal? Resposta correta é a letra B. Beleza? Muito bem, muito bem. Acredito que essa seja a última questão. É isso aí. Última questão aí da prova de conhecimentos gerais. Vou gravar também a resolução da de conhecimentos específicos e vou soltar o vídeo logo na sequência desse aqui, beleza? Fica ligado aí. Grande parte da produção de energia elétrica no Brasil ocorre em usinas que utilizam processos baseados no fenômeno da indução eletromagnética. Muito simplificadamente, esses processos assemelham-se ao procedimento de girar uma espira condutora no interior de um campo magnético, produzido por um ímã permanente, como mostrado na figura. Então está aqui. Essa espira vai girar entre dois ímãs. Em uma montagem como a da figura, produz-se uma força eletromotriz induzida, porque durante a rotação da espira ocorre... O que acontece aqui na rotação da espira? Vamos lembrar o seguinte. Existe um campo magnético que vai do polo norte para o polo sul do ímã. Então eu tenho as linhas de indução magnética aqui. E quando essa espira gira entre essas linhas, vamos lembrar o conceito de fluxo magnético. O fluxo magnético depende da intensidade do campo magnético, da área da espira e da inclinação da reta normal à espira, né? Uma reta que seja perpendicular aqui ao plano da espira, e essas linhas. Nesse caso aqui ainda está perpendicular. Teria aqui cosseno de 90. Nenhuma linha está entrando dentro dessa espira. Quando ela gira, imagine que essa espira girou, ficou nessa posição aqui agora. Todas as linhas agora perfuram a espira. Ou seja, a mudança nesse ângulo provoca uma mudança no fluxo magnético. E de acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida vai ser a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Quando eu tenho variação de fluxo no interior de uma espira, eu tenho força eletromotriz induzida. Esse sinalzinho de menos que aparece na lei de Faraday tem a ver com a lei de Lenz, né, para dar a ideia de que ele se opõe à variação do fluxo. Isso é um assunto para a gente discutir num outro momento. Mas toda vez que tem variação de fluxo magnético, eu tenho então uma força eletromotriz induzida na bobina, na espira. Logo, inversão periódica dos polos do ímã? Não. Variação periódica da resistência da espira? Não. Inversão periódica no sentido dessa rotação? Não. A alternativa correta, a letra D, variação periódica do fluxo magnético através da espira. Beleza? É a letra D. Variação periódica do campo? Não. Se o ímã está aqui, o campo magnético é constante. O que muda é a inclinação da espira e com isso eu vou ter variação do fluxo pela inclinação da espira. Resposta correta é a letra D. Beleza, galera? Espero aí que eu tenha te ajudado nos seus estudos. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas.
Ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E se você deseja que eu te prepare para prestar as provas dos seus vestibulares, é só entrar em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu trabalho com aulas particulares, preparando vários estudantes do Brasil para as suas provas, beleza? É isso aí, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá no meu Instagram tem lá clientes satisfeitos nos destaques, mostrando aí depoimentos de alunos que fizeram aula comigo e conseguiram aí atingir os seus objetivos. Beleza, galera? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!